fazer essa identificação. Quantos tipos de ossos você consegue identificar? Não é a quantidade de ossos, tá? São tipos. A gente vai identificar ossos longos, ossos chatos, ossos curtos, ossos irregulares. Vocês conseguem identificar, por exemplo, um osso longo nessa imagem? E conseguem lembrar do nome, sabem o nome de algum osso do nosso corpo? Fêmur, professora. Diga aí. Pode falar. O fêmur. Fêmur. Fêmur é em que parte do corpo? Da coxa, né? Exatamente. Vocês ficam assim meio sem jeito de responder, né, criança? Fiquem à vontade. Porque imaginem que isso aqui é só uma outra forma de sala de aula. Em sala de aula eu vou questionar vocês, e lá vai ser pior, porque eu vou estar olhando vocês e eu vou perguntar olhando no olho de vocês. Aqui vocês ainda estão ainda nesse porém que vocês não abrem essa câmera de jeito nenhum. Estão dando uma de tímidos. Mas tudo bem. Então, vocês conseguem identificar bem aí o osso do fêmur, que é o osso da coxa, realmente é o maior osso longo do corpo humano. E aí a gente tem o osso que a gente chama aqui o osso da canela, que na verdade não é um, né? São dois ossos, né? Tíbia, qual é o outro? Tíbia. São dois. É a tíbia. Tá, a tíbia é um dos ossos, qual é o outro? Fíbula. É fíbula, Isso! professora? Isso, então a gente tem aí esses dois ossos participando aí dessa estrutura, né, dos membros inferiores. Lembrando que os membros inferiores e os membros superiores, eles participam do processo mais de movimentação, tanto é que a gente consegue fazer esses movimentos mais bruscos com esses ossos, tá? E aí um questionamento, sendo os ossos estruturas rígidas, como os movimentos do corpo são possíveis? Como que a gente consegue se movimentar se o osso é duro? Se o osso não... Ele tem uma certa elasticidade, mas ele não pode ter muita elasticidade, porque senão ele, na hora que a gente pisar, o osso da perna, ela vai curvar, né? Mas como é que a gente consegue realizar movimentos se os ossos são rígidos? Formulem aí uma resposta top para mim. Acho que por causa das articulações. Por causa da... Articulações. Exatamente. Gente, as articulações, elas são fundamentais para que o nosso organismo consiga fazer esse movimento. A gente tem aí diversos tipos de articulação, por exemplo, na nossa mão, a gente tem essas articulações aqui, mas essas articulações aqui do meu dedo, que eu faço isso, é diferente dessa articulação do meu punho, que eu faço isso, tá bom? Então, a gente vai identificar aí ao longo do material esses tipos diferentes de articulação. Vocês conseguem fazer esse movimento aí, da imagem? Não. Só a Bárbara. Bárbara consegue? Gente, isso é difícil demais, mas aí é para quem tem treino, não vão tentar isso em casa, pelo amor de Deus, senão vocês vão quebrar a coluna de vocês. Lá vai eu ser chamada, porque tá incentivando os meninos a tá fazendo. Ei, professora, a senhora Diga. tá falando em ossos. Tipo, a senhora sabe explicar, assim, porque tem algumas pessoas, eles falam, né, que, tipo, tem uns que tem um braço maior que o outro e tem outros que tem a perna maior que a outra. É outra. É porque nosso corpo não é simétrico, não é 100% simetria. Se vocês, gente, tem um filtro no Instagram que eu não sei para que eu experimento essas coisas, é só para eu ficar assim com a autoestima lá embaixo, que é para ver se você é simétrico. Não sei se vocês já viram esse filtro. E Já, professora. pois é, ele fica espelhando, né, para ver se seu lado direito é simétrico com o lado esquerdo. Gente, se vocês tiverem, né, uma conta no Instagram, façam esse teste
para ver se o corpo, se o rosto de vocês é simétrico. Não é, a maioria não é, eu digo logo. É muito difícil ter um rosto exatamente simétrico, um lado exatamente idêntico ao outro lado. Até porque tem diversos fatores. Por exemplo, no caso do braço, no caso da perna, que foi a pergunta. Às vezes a gente tem um apoio maior na perna direita ou na perna esquerda. E isso faz com que dê uma diferença. Até a nossa postura vai identificar aí ao longo do meu desenvolvimento, ao longo do meu crescimento, pode influenciar se essa perna vai crescer um pouquinho mais, mas é questão de poucos centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros já faz a pessoa esbarrar, tropeçar, cair à toa. Então, é sempre importante, por exemplo, se você... Sim, professora, é verdade. Se você vê uma criança que está começando a andar, é normal a criança cair, né? Já, Débora, já você fala. É normal a criança cair, mas se você percebe que ela cai demais, que ela não consegue se sustentar, ela não consegue se equilibrar, aí você tem que levar no pediatra, porque ele vai fazer toda essa, né, análise do corpo da criança, e às vezes é exatamente isso, uma perna um pouquinho maior do que a outra. Oi, Débora, pode falar. Não, eu só queria dizer que para quem tem escoliose, dá para sentir muito esse problema, porque dá para ver na hora que está andando. Não sei, a postura Gente, inteira dá da mesmo. pessoa é afetada. Quando vai fazer aqueles alongamentos Exatamente. no pé, é horrível. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Tipo, eu tenho um braço, igual a professora falou, são só alguns centímetros de diferença. Eu tenho um braço maior que o outro. E aí, quando eu vou fazer alguns exercícios na academia, eu fico fraquinha do esquerdo, porque ele é menor, eu não consigo firmar de jeito nenhum. Gente, façam um teste bem aí na casinha de vocês. É só esticar os braços assim, ó, estica. Primeiro, posiciona aqui os dedinhos aqui, todos na mesma posição, e estica o braço o máximo que você conseguir. Ó, estica aqui, ó. Vejam se as mãos de vocês, elas fazem isso, ó. Se tem alguma diferença no tamanho. Coloquei certinho na mesma posição e estiquei meus braços, tá bom? Tentem fazer aí e me digam se algum de vocês percebeu se um lado é maior, se o outro lado é menor. Isso é interessante a gente fazer, sabia? Fizeram? Primeiro ajeita a postura, fica assim, retinho. Bota aqui a mão, uma junta da outra, e estica para frente o máximo que você conseguir. E aí vejam se teve alguma diferença. Professor, eu não Se vou foi a conseguir diferença. fazer. Eu amanheci hoje com o meu pescoço. Eu me levantei, deu um estralo tão grande no meu pescoço que tá doendo, não consigo nem mexer. Tá tortinho. Olha, outra coisa interessante agora que tu tocou no assunto foi em relação a estalos nas nossas articulações. Quando eu tô ansiosa, eu estalo os dedinhos aqui, né? Mas é uma coisa que eu tento evitar. Porque, assim, não tem nenhum estudo que diga que você estalar pode causar algum dano na articulação. Mas o fato, por exemplo, às vezes a gente está muito tenso, né? E acaba fazendo isso aqui, e estala. Se você não forçar, ok, é normal dar uma estaladinha mesmo, porque é um acúmulo de ar que fica entre as articulações. Entre as nossas articulações, ó, imagine a articulação aqui, ó, uma em cima da outra, certo? Para ela movimentar, fazer esse movimento aqui, tem um líquido entre essas articulações. Já, Abimael. E aí, se você ficar fazendo esse movimento muito brusco, às vezes acontece um acúmulo de ar dentro desse líquido. Quando você estala, é o som que esse líquido faz quando ele libera esse ar que está ali preso. Olha só a potência que é, tá bom? Pode falar, Abimael, fica à vontade. É que sobre essa questão de estalar, eu li uma vez que um homem, ele já tem aproximadamente uns 60 anos, ele fez ao entorno da vida dele, estalando apenas os dedos da mão. E ele concluiu que entre as articulações que ele não estalou e a que ele estalou, não alteraram nada. Mas sobre a estalar outras partes do corpo, como tem gente que estala o pescoço, eu acredito que seja muito prejudicial, porque tem a artéria e ela pode acabar perfurando. E sobre a parte de esticar a mão, o meu não alterou, não.
Mas eu sei que as minhas pernas, se eu não me engano, a minha perna direita, ela é uns 2 centímetros maior. Pois é, 2 centímetros. 1 centímetro e meio. Quando é de 2 para cima, aí já tem uma diferença muito grande, aí você percebe no seu andar, que você meio que pende para um lado. O que o Abimael falou é um estudo, na verdade foi um dos estudos assim que todo mundo brincou com esse pesquisador, porque ele passou anos e anos instalando um dedo, só um lado da mão, né, dos dedos, e do outro não, para chegar à conclusão que não fazia diferença, né? Aí todo mundo, passou anos e anos para identificar uma coisa que não fez muita diferença na vida de ninguém. Sim, mas a ciência é isso, né? Você pesquisa para chegar até um resultado. E o estalo no pescoço, gente, teve um caso de uma pessoa que teve AVC. Por quê? Porque estalou, forçou muito o pescoço, estalou e rompeu uma artéria que irrigava a região do cérebro, e teve um AVC. Agora, olha só o perigo, a gente acostuma fazer isso. Quando você está se sentindo assim, que você passa muito tempo no computador, principalmente nesse período de aula remota, cursos online, a gente fica realmente numa posição bem ruim. Se você não tiver uma cadeira boa, ergonômica, né? Se você, que eu acho que a maioria está assistindo ou largado no sofá, encostado assim, de lado, com as 2 pernas em cima do sofá, que geralmente é assim que a gente fica no sofá, então isso é muito perigoso para a nossa postura mesmo, né? Eu vou passar aqui, ó, aí aqui tem uma diferença, eu botei para vocês no slide, a diferença entre anatomia e fisiologia. A anatomia, ela vai ser o estudo de partes do nosso corpo, e a fisiologia vai ser o estudo das funções e como funcionam essas partes do corpo, tá bom? Como que todas essas partes juntas vão funcionar? Aí eu tô falando de fisiologia. Quando eu tô falando como funciona só um olho, eu tô falando de anatomia. Vocês, infelizmente, acho que não tiveram ainda essa oportunidade de observar um corpo, né, humano, seccionado, né, dividido em partes. Vocês já tiveram essa oportunidade de ir em algum laboratório de anatomia humana, ou não? Eu trabalhei em uma escola que ficava bem ao lado de uma faculdade, né, de saúde, e eles tinham um convênio com essa escola. E eu levei os meus alunos no laboratório de anatomia humana, lá no curso de enfermagem, no SEST, né, em São Luís, aqui em São Luís. E aí os meninos observaram um corpo humano mesmo, que eles chamam de, vulgarmente, geladeira, né, que o corpo humano fica lá dentro, esperando para ser feito o estudo. Mas dentro do laboratório tinha as partes, né, porque eles trabalhavam a anatomia, tá? Eles estavam estudando a anatomia, alguns ficaram encantados, outros passaram mal e saíram da sala, tadinhos. Porque tem gente que realmente não consegue observar, não consegue nem sentir o cheiro de formol, que já passa muito mal, tá bom? Então essa é a diferença básica entre anatomia e fisiologia. Aí aqui os níveis de organização dos seres vivos, e aí é só uma revisão mesmo do que a gente precisa saber para trabalhar as partes do corpo humano, tá bom? Os níveis vai desde a partícula subatômica, átomo, molécula, a organização forma uma macromolécula, e aí eu venho aí com as organelas citoplasmáticas, que são aquelas estruturas que tem dentro da célula, tá bom? A partir dessa célula, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, e vários órgãos formam um sistema, tá bom? Um sistema forma um organismo. Então, essa vai ser sempre a organização dos seres vivos que a gente vai trabalhar. E aqui eu tenho a organização de como o aparelho locomotor está dividido. Eu tenho aí o sistema esquelético, eu não vou falar dividido, porque quando eu falo dividido, né, eu tipo separo, e eu não posso separar essas 3 estruturas, ele está organizado. O aparelho locomotor está organizado em sistema esquelético, sistema muscular e sistema articular. Então, esses três sistemas, eles vão fazer aí o conjunto
que a gente chama de aparelho locomotor. Então, o sistema esquelético basicamente vai ser composto pelos ossos mesmo, né, que o próprio nome já está dizendo. Sistema muscular, toda a parte muscular, exceto o músculo cardíaco, que aí já não vai fazer parte do aparelho locomotor. Quero não, obrigada. Do aparelho locomotor, e o sistema articular, que vai fazer aí parte desse movimento do sistema esquelético e sistema muscular. Vejam só, a gente tem o esqueleto interno, certo? Endoesqueleto. Já ouviram falar no termo exoesqueleto? Sim. Certo. Quais são os organismos? Me citem exemplo de organismos que possuem exoesqueleto. Formiga. Formiga. Caranguejo. Isso. Então, tu me citou aí 2 grupos animais, que um foi o grupo dos artrópodes e o outro foi o grupo dos crustáceos. Então, eu tenho organismos que possuem o esqueleto do lado de fora do corpo. Isso para eles é bom até certo ponto, porque o bicho cresce. E se o bicho cresce, o esqueleto não vai crescer junto, porque ele vai se transformar aí numa casca, né? E aí o bicho, de tempos em tempos, precisa sair desse exoesqueleto, e aí ele vai produzir, vai depositando quitina, que é o conteúdo que vai produzir esse esqueleto externo, no caso desses animais. No nosso caso, o nosso esqueleto é interno, o que não vai precisar que a gente, tipo, crie uma casca ou saia de dentro de uma casca para poder fazer esse crescimento. O nosso osso, ele permite o nosso crescimento sem esse processo. Isso é um indício de evolução, o endoesqueleto, tá bom? Então, quando a gente vai fazer o comparativo entre seres vivos, é sempre importante, quando a gente está falando de corpo humano, a gente comparar com outros organismos, tá? Com outros animais. Então, a gente tem endoesqueleto e outros animais, como é o caso dos artrópodes, crustáceos, tem aí o que a gente chama de exoesqueleto, tá bom? Então, eu tenho aqui esses 3 sistemas compondo o aparelho locomotor. Texto, tá? Eu deixo esses textos para vocês, justamente para que vocês possam estudar e ir fazendo a revisão, tá? Então, o sistema esquelético, ele vai ser constituído de ossos, cartilagens, além de ligamentos e tendões. Ele vai sustentar e dar forma ao corpo, vai proteger os órgãos internos e atua em conjunto com o sistema muscular e articular para permitir o movimento. Certo, só aceitei aqui um pessoal. Então, gente, o sistema esquelético, ele tem toda essa diferença. Por exemplo, cartilagem. Se vocês pegarem na ponta do nariz de vocês, na orelha, isso daqui é molinho, mas ele é rígido ao mesmo tempo. Algumas orelhas são mais molinhas do que as outras, né? A minha é bem molinha aqui, ó. Eu dobro com muita facilidade. Tem gente, se eu vou tentar fazer isso na orelha assim, dobrar, vai doer. Por quê? Porque tem uma cartilagem um pouco mais resistente, né? Um pouco mais espessa. Criança, bebezinho, meu Deus, parece um papelzinho de tão fino que é. E na ponta do nariz também. Peguem na ponta. Eu já mandei vocês medirem o braço de vocês, agora eu vou fazer vocês pegarem na ponta do nariz. Peguem na ponta do nariz e vão passando o dedo, ó, até o ponto que vocês vão sentir uma diferença entre a parte mais mole, que é essa ponta aqui, e a parte mais dura, que é o osso. Então, isso é cartilagem. A gente tem na extremidade de cada osso do nosso corpo, a gente tem cartilagem, tá bom? Essa articulação que a gente tem, né, que a gente chama de falange, ó, o dedinho dobra aqui e dobra aqui. Então, nesse meio aqui, ó, entre um dedo, entre um osso e outro, eu tenho aí na ponta a cartilagem que facilita esse movimento. Tem gente que sente dor demais quando se movimenta, dor nas costas, e isso pode ser aí o indício ou de uma postura, ou de um problema mesmo da própria articulação, tem artrite, tem artrose, tem diversas doenças relacionadas aí ao sistema esquelético. E ligamento e tendão. Ligamento, o que é ligamento? É uma estrutura que é ligada, o próprio nome já está dizendo, que é ligada ao osso. Ela liga o músculo ao osso. Porque, gente, só osso e músculo não vai funcionar, tem que estar ligado, tá bom? Tem que estar unido. E é justamente essas estruturas, ligamentos e tendões que fazem isso.
Tá bom? Posso passar alguma dúvida até aqui? E professor, em relação à cartilagem, eu queria saber se quando está machucado, sara logo. Porque eu estava deitado ali no sofá, lá na minha casa, aí a minha cachorra pulou na minha orelha, rasgou a minha orelha. Aí eu percebi uma rápida. Aí eu percebi uma rápida evolução de cura, entendeu? Em relação a isso. Aí eu queria saber. Gente, é o quê? Um chihuahua ou um pincher que tu tem? Meu Deus, que violência. Não, professora, é um vira-lata mesmo. A tua orelha estava muito apetitosa, por isso que quis morder. A cartilagem, ela não tem uma boa cicatrização, tá? Dependendo da profundidade, do tamanho do machucado, ela cicatriza, é normal. Mas é preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque cartilagem não tem sistema vascular. Ela não tem irrigação própria na cartilagem, entendeu? Então, por isso que pode ser que em alguns ferimentos de grande extensão, nesse caso, provavelmente vai sarar. Não tão rápido como se fosse na pele, por exemplo, entendeu? Porque cartilagem é um pouco mais demorado para fazer a cicatrização. E aí, o que vai acontecer? Tu vai precisar ter muito cuidado, porque pode ser que por essa falta de irrigação sanguínea demore mais. Aí evita deixar muito abafado, faz todos aqueles cuidados médicos. Provavelmente tu foi até uma unidade básica, ou se tinha alguma pessoa já com esse treinamento, né, para fazer esse curativo em casa. Mas ter muito cuidado, a gente nunca deixa assim, um ferimento muito tempo fechado, muito tempo abafado, porque ele umedece e pode causar aí uma criação de uma colôniazinha de bactérias, que pode causar uma infecção. Então, sempre limpar, sempre fazer a limpeza, que aí provavelmente cicatriza bem rápido, tá? Mas cartilagem, ela é muito, muito danadinha. Certo, então toma cuidado com essa cachorrinha aí, que ela é danada. Quem usa piercing, por exemplo, quem gosta de fazer furos, diversos furos na orelha, toma muito cuidado, cartilagem não regenera. Se você perder parte da cartilagem, vai ficar sem. Por isso que quando as pessoas vão fazer cirurgia, a rinoplastia, né? Ai, gente, eu tô com uma agonia no nariz, acho que é processo alérgico, não sei. Quando elas vão fazer rinoplastia, tem que ter muito cuidado, porque depois que tirar a cartilagem do nariz, ou mexer, não tem mais volta. Então, geralmente, as pessoas vão mexendo, e acaba ficando com o nariz igual aquele nariz do Michael Jackson, né, que fica, assim, praticamente sem. Então, tem que ter muito cuidado. Professora. Diga. Não sei se a senhora já ouviu falar, queloide, que é tipo que coisa quando a gente se fere, a cicatrização e tal. Ela tem alguma relação com a cartilagem? Não. Queloide tem relação com a má cicatrização da derme e da epiderme, né? A gente tem epiderme, derme e endoderme. Então, o processo de formação de queloide é quando você tem um ferimento que ele não cicatriza corretamente. Por exemplo, eu tenho vários queloides. Quando eu tive catapora com 14 anos, com 13, 14, 15 anos, naquela fase, assim, adolescente mesmo. E aí, eu fiquei muito cheia de bolinha de catapora, muito, muito, muito. Quando cicatrizou com queloide. Por quê? Porque eu percebi aí que eu tinha uma cicatrização diferente. Em vez da célula sofrer um corte, em vez do nosso corpo produzir somente as células para cobrir aquele corte, para fechar aquele corte, ele produz a mais. Nosso corpo é exagerado. Quem tem queloide tem um corpo meio exagerado. Ele produz mais células, e aí fica, tipo, inchadinho, entendeu? Eu tenho alguns no corpo que, aí quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando menor, mas tem pessoas que têm um grau de queloide altíssimo, altíssimo. Aí é a questão de saber identificar logo como é que fica no organismo. Vou mostrar para vocês depois. Me cobra, tá? Para eu mostrar para vocês a imagem. Só para não... Tá. Professora, tem uma enorme aqui no ombro.
Tem uns medicamentos que o pessoal Eu também utiliza tenho para vários. aliviar a Qualquer queloide. ferida, professora, qualquer ferida, não posso me ferir, que fica logo. Eu era assim também, na adolescência. Depois que eu fui ficando mais velha, eu já fui diminuindo, assim, a produção do queloide foi diminuindo. Tanto é que quando eu tive meu filho, que foi cesárea, eu fiquei com muito medo de ficar com uma marcona no lugar da cicatriz. Porque, gente, uma cesárea, ela corta 7 camadas do nosso corpo. É um corte muito profundo. Vai lá dentro mesmo para puxar o menino lá de dentro. E aí eu fiquei meio preocupada com isso, mas não produziu assim num grau muito grande. Só que tem gente que tem o queloide bem, né? Produz bastante queloide. Aí assim, tem que ir no dermatologista, porque provavelmente ele passa o medicamento só para aliviar. Se não te incomodar, ok. Tem gente que não se incomoda, não. Eu nunca me incomodei, né? Teve gente que já tinha falado, ai, que coisa estranha, porque eu usava umas, aqui, principalmente na parte de trás aqui das costas, aqui assim, né? E quando eu tava com catapora, dormia, claro, e aí quando eu acordava, adivinha o que vinha junto? O lençol grudado nas cataporas. Aí tinha que tirar. Ai, gente, que desespero que dava isso. Só de lembrar me dá um frio na espinha. E aí esse processo foi criando aquela casquinha, né? E aí desenvolveu o queloide, mas nunca me incomodou. Se te incomoda, procura um dermatologista que provavelmente ele te passa aí uma pomadinha para diminuir o nível do queloide, ou até mesmo a coloração. Gente, veja essas imagens bem que eu coloquei para vocês. Essa imagem que tem um corpo, ela é de uma amostra que viaja o mundo todo, que é Maravilhas do Corpo Humano. Ela já veio em São Luís, acho que 2 vezes, e nas 2 vezes eu não fui visitar, porque eu não estava aqui em São Luís. Não consegui visitar. Então, eles pegam corpos e eles fazem um processo de colocar parafina no corpo, né, para ficar assim, para não entrar em decomposição. Aí tem parafina, tem formol, tem diversos produtos químicos que eles utilizam para poder ficar desse jeitinho. Então, tem sistema vascular inteiro, tem somente o sistema nervoso, tem somente a pele, tem somente os músculos, tem somente o osso. Depois vocês procuram Maravilhas do Corpo Humano, é muito legal. E aqui ao lado, na parte de cima, tem aí o músculo e tem uma parte assim branquinha, parece uma liga. Isso daqui é um tendão e ligamentos também, tá? Quando vocês observarem, não sei quem é que, se vocês fazem refeição em casa, se vocês já cortaram frango, por exemplo, quando forem ter essa experiência, observe que na parte da coxa do frango, eu já destruí a coxa do frango para vocês. Na coxa do frango tem uns ligamentos, assim, umas linhas brancas. Aquilo ali são os ligamentos, tá? Então, aquilo que vai ligar o músculo, que é a carne do frango, ao osso, para poder acontecer o movimento. E é bem embaixo a imagem de uma articulação com diversos ligamentos também no ombro. Então, a gente tem um movimento super expansivo no braço, então a gente consegue levantar o braço para cima, para baixo, para um lado, para o outro, fazer um giro, porque a gente tem aí essa articulação bem adaptada mesmo, tá? Deixa eu passar aqui a imagem. E essa imagem aqui que eu queria muito mostrar para vocês. Gente, isso daqui, esse pezinho todo encolhido, é chamado de flor de lótus. E olha o tamanhozinho do sapato ali na imagem. Por que esse pé tá desse jeito e por que esse sapato tá desse tamanho? Na China, eles têm uma tradição que quanto menor, tinham uma tradição, que quanto menor o pé da mulher, mais atraente ela era. Então, quando o pé da menina ia começando a crescer, os pais faziam um sapato de madeira para poder virar uma forma. E lá eles botavam o pé da menina e enfaixava e tirava às vezes só para tomar banho. E aí o pé começava a encolher, do jeito que está na imagem. Por quê? Porque eles acreditavam que o pé pequeno era uma vantagem para arrumar um bom casamento. E aí fazer essa mutilação no corpo das meninas. Então existem poucas mulheres hoje com esse tipo de deformação, mas... Ixi, meu Deus! Pois é, aí eu penso nas mulheres altas. Se eu fosse chinesa.
Pois é, quanto mais alta você é, mais pé que você tem, né? Meu pé, meu Deus do céu. Olha só, para quem calça 40, professora. Olha aí, tá vendo? Aí tu seria mutilada. Por quê? Porque teus pais iam colocar teu pé numa forma e teu pé ia crescer, mas ele ia crescer e ia enroscando assim, ó. Ele ia ficar deformado. Porque quando o bonitão lá olhasse o pé da mulher pequenininho, ele ia querer casar com a mulher. Gente, agora olha que absurdo isso. E aí a gente percebe assim quanta coisa absurda acontecia e hoje em dia continua acontecendo coisas absurdas que a gente não enxerga, que é a questão do padrão, né? Daquele padrão corporal. E a gente deixa para lá e a gente acha isso absurdo, mas continua acontecendo coisas semelhantes a essa aí. Por exemplo, menina com crise de anorexia, de bulimia, para se encaixar no padrão corporal que não existe. Essa é coisa da mídia, entendeu? E observem bem embaixo um salto alto e como o pé fica quando está sendo utilizado esse salto. A gente apoia só no dedão ali e naquela parte da frente ali da palma do pé. E o calcânio e a base que é feito para dar sustentação no nosso pé não pega apoio nenhum. Então, o salto alto, ele é bonito. Não digo que é bonito, não, ele é bonito. Mas ele não é confortável, muito menos saudável, tá bom? Para você utilizar no curto período de tempo, numa festa, é lindo. Mas, para você passar o dia inteirinho de salto alto, andando para lá, para cá, para lá, para cá, gente, não tem quem aguente. Não tem quem aguente. Aí, uma vez eu fui eu trabalhava no interior e fui, acho que à noite, comer alguma coisa, né? E aí, as pracinhas geralmente são de paralelepípedo, né? Aquelas pedrinhas assim. E aí eu vi a mulher de salto e tal, andando nessas pedras. Meu Deus, chega a dar uma agonia, porque é uma possibilidade muito grande de você torcer o pé e quebrar o tornozelo. Isso é óbvio, porque tá alto, né? Mas aí é uma questão de você saber. Não adianta você usar um salto se você não sabe andar de salto, gente, pelo amor de Deus. E aí, usar com segurança, com sabedoria, né? Que tudo tem que ser usado na medida certa. E aí eu mostro, queria finalizar a aula de hoje com essa imagem, mostrando para vocês que o nosso corpo, ele se adapta tanto para o bem quanto para o ruim, porque isso daqui é uma adaptação que não foi benéfica para a pessoa que estava utilizando esse tipo de calçado, tá bom? Eu vou precisar finalizar 10 minutinhos antes do nosso horário, porque já já vai acontecer uma live no YouTube do Pink Shirt Day, e eu gostaria muito que vocês participassem, tá bom? A temática é bullying, então é importante, deixa eu só parar de compartilhar aqui. É importantíssimo, gente, vocês participarem mesmo, tá? Gente, cadê? Tá aqui. Pronto. E aí eu gostaria que vocês deixassem o nome e a turma de vocês no chat. Não esqueçam disso, porque é a forma que eu consigo verificar a frequência de vocês para eu fazer minha organização, para a questão de AV2, questão de pontinhos extras, tá bom? E aí daqui a pouquinho vai ter essa apresentação lá no YouTube, com a professora Luciana, eu, professor Neto, falando sobre bullying, sobre algumas vivências. Por isso que eu estou falando para vocês que padrão não existe, padrão é coisa inventada, e só bobinho que cai nessa. A gente tem que fortalecer nossa mente para ser do jeito que a gente é, com saúde e com autoestima lá em cima, tá bom? Coloquem o nome de vocês na lista aí no chat, meus amores, por favor. E assim que finalizarem, podem sair, tá bom, queridos? Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa eu estarei disponível pelo WhatsApp, vocês podem me perguntar também, tá? Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professora. Até a próxima.
Tchau, lindinha.